Hey Vikings, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings e estamos começando o último episódio da terceira temporada do Vikingcast. Hoje aqui comigo Vinícius, tudo bem Vinícius? Opa, tudo certo? E roda a vinheta! Voltamos! Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou dar só um recadinho. Se essa é a primeira vez que você está assistindo o nosso episódio pelo YouTube, você deve, por favor, se inscrever no nosso canal, tocar no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, o mais importante, comenta, que aí ajuda o meu trabalho e o do Vinícius também. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso Vikingcast, é uma honra tê-lo aqui conosco. Opa, honra é minha, cara. E eu gostaria muito que você falasse, se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu trabalho, por favor. Beleza. Meu nome é Vinícius Ferreira Arruda, né? Eu sou ferreiro de profissão faz quase 9 anos, também sou artista plástico e sou interessado nessa parte histórica do ofício de ferreiro, né? E, bom, é isso, né? Eu já fiz bastantes cursos, né? Muitos cursos, tanto de cutelaria quanto de entalhe, de coisas gerais, assim. Já dei cursos também, tanto na Vila Viking, né? Inclusive para o Paulo, que está apresentando. Já dei cursos até em outros países já, né? Então, eu só estou um pouco parado com essa coisa de lecionar um pouco por causa da pandemia, né? Mas espero que tudo volte ao normal e eu volte a ensinar um pouquinho como que dá umas marteladas em ferro quente aí. Porque também não é nenhuma ciência de foguete, né? Então, é uma coisa que dá para o pessoal aprender. E assim, como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Para saber, conhecer um pouquinho do seu trabalho. Tanto de ferreiro, né? Como nas ilustrações, né? Que agora eu acho que talvez seja que você tenha se dedicado mais, ou não? Eu tô me dedicando bastante nelas, porque é uma paixão antiga, assim, desde a época da faculdade, mas eu fiquei um bom tempo sem fazer, né? Aí com o negócio de pandemia e tal, eu resolvi voltar a fazer um pouco, porque o pessoal parou de comprar um pouco de facas, né? Porque muita gente foi mandada embora, você não vai ficar comprando faca, armadura, né? Mas eu vou ter que soletrar. HJORVARDHR, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Etsy, né, que eu tô vendendo algumas gravuras lá. Se pronuncia Hjorvardr, tá? Então, também não é tão difícil assim. Esse é o seu nome de ferreiro viking, é isso, Hjorvardr? Isso. Perfeito. Eu, assim, para quem não sabe, o Vinícius tem um canal no YouTube, né? Ele, assim como eu, posta com pouca frequência, mas ele tem um conteúdo muito legal sobre essa questão da profissão de ferreiro, na era viking, principalmente. Ele traz conteúdo explicando a história de muitas coisas, né? Inclusive, um dos vídeos mais recentes dele talvez seja sobre a espada Ulfberht, né? Que foi... Sim, era uma série de 5 episódios, só postei 2, eu tô com um gravado faz 3 meses. Eu tô esperando pra terminar de assistir a série. Eu tô com o roteiro de todos escritos, faz 6 meses já, mas editar é um saco. Quem assiste vai perceber que ele é bastante didático, né? E assim, eu conhecendo ele e sabendo da habilidade dele, eu já era uma pessoa que há muito eu gostaria de convidar para participar conosco. Só que eu assisti os vídeos dele e eu gostei muito, especialmente sobre a sax, porque ele desmistifica muita coisa que o pessoal fala sobre a sax, sobre a faca, né, para quem não está familiarizado com o tema, né, talvez seja uma faca de combate, viking, ou não, a sax é uma coisa viking, Vinícius, ou ela é diferente? Pra quem estiver vendo, né, assistindo, é bom ter umas na mão, né? Exatamente. Pra quem não sabe, nós estamos no YouTube em vídeo nessa temporada. Então você acessa lá livrosvikings.com.br
e clica no ícone do YouTube, ou se não, acessa youtube.com/livrosvikings. Então, aproveitar que você voltou, pegou lá uma sax, explica para nós o que é uma sax e se ela de fato é uma coisa que só os vikings utilizavam, como muita gente acha. Na verdade, é justamente o oposto, né? Os vikings em si não usavam saxes, assim dizendo, né? Sax, a palavra sax significa faca, objeto que corta, na verdade. Então, você pode chamar qualquer faca desse período de sax, dependendo da língua que a pessoa usa, né? Então, em cada língua germânica, né, tanto o nórdico antigo, que é uma língua germânica, o anglo-saxônico, né, o inglês antigo, né, também é uma língua germânica, eles tinham palavras que pareciam como sax, saix, seax. Vai variar um pouquinho a pronúncia, né, tanto a pronúncia quanto o sotaque, que isso é falado, mas significava faca, né. Só que hoje em dia, o que a gente considera faca, sax, é um tipo específico de faca, que os vikings não chegaram a usar, na verdade, né? No comecinho da Era Viking, em alguns lugares você ainda vai ter facas que são remanescentes de sax, né? Que são... ela está caindo em desuso ali. Então você pega ali no finalzinho do século VIII, né? E no comecinho do século IX você ainda tem uma transição ali, mas a Era Viking por si, né? Por mais que ela comece no final do século VIII, ela ganha fôlego mesmo no século IX, mas, sabe, lá para 820, e por aí que ela começa a deslanchar mesmo o que a gente entende como Era Viking, né? Porque antes disso era como se fosse um começo daquilo, dessas invasões que estavam fazendo, esses saques, essas viagens, né? Mas o sax, durante a Era Viking, ele é mais associado aos anglo-saxônicos, né? Aos ingleses, na verdade, né? E o sax inglês, especificamente o sax anglo-saxônico, né? O sax inglês, ele tem um formato mais peculiar, que ele tem uma ponta, né? Que a gente chama de dorso quebrado. Então, a faca ela vai reta até um certo ponto, né? E o dorso dela faz uma baixada muito íngreme em relação a indo para a direção do gume. Mas assim, não é toda faca que tem isso que é um sax, né? Para uma faca chamada de sax hoje, ela tem que ter algumas características, né? Então são facas que têm pelo menos aí uns 18 centímetros de lâmina, o cabo delas é um pouco maior também, mas os vikings em si eles usavam outros tipos de faca que não são classificadas como saxes hoje. Inclusive a palavra que eles usavam mais na época já era uma palavra que era knivr, né, que é cognato do inglês, inclusive, do knife, né, que é a palavra que deu origem pro knife, que significa faca. Porque eles não consideravam uma faca diferente, né, era uma faca, só que grande. Uma faca-faca. Uma faca-faca. E aí os vikings eles chegavam a utilizar uma ou dois tipos de faca. Quando eu digo viking, imagine aquele cara que está indo pilhar, né, que está fazendo as incursões, né? Não o cara que está lá na fazenda dele, que possivelmente ele também usava uma faca comum, né, para cortar as coisas, mas esse que está indo para o combate, assim, que tem as lendárias facas, eles tinham dois tipos de faca que eles usavam com eles, ou eles realmente usavam uma faca grande escondida nas costas para um contra-ataque, e uma outra na frente como um símbolo de liberdade, ou se não, uma faca pro dia a dia, para cortar um pão, um peixe, sei lá, alguma coisa assim, ou é bobagem? Então, facas, na verdade, elas eram onipresentes nesse período, né? Não só entre os vikings, mas entre qualquer povo. Porque você precisa de uma faca para fazer tudo, né? Ter uma faca naquela época era o equivalente a você ter um celular hoje, sabe? Então... Aliás, era até mais, né? Porque você não come com o seu celular, apenas a gente tira foto das comidas. Sim. Mas você precisava comer com a faca, preparar a comida com a faca. Se você tivesse ocioso, você quer esculpir alguma coisa, você vai usar uma faca, né? Para passar seu tempo. Para higiene pessoal, você vai cortar suas unhas com uma faca, você vai raspar excesso de pelo com uma faca, fazer barba com faca, cortar cabelo com faca, né? Para tudo se usava uma faca. Né?
Então, só que assim, aí tem uma outra questão, né? Se você for ver entre túmulos, principalmente, né? De homens e mulheres, todas as mulheres têm uma faca. Todos os homens têm pelo menos uma faca, né? Não todos, assim, claro, tem túmulos que estão em más condições, mas assim, se você for pegar um túmulo que está ali completo, com a pessoa inteira, sem ser mexido, você vai ver essas características, né? Mas elas não são nem um pouco parecidas com os saques, nesse caso, né? Porque você tem que ter uma faca de uso diário. E geralmente essa faca que você vai usar para comer, para cortar a unha, para limpar debaixo da unha, são facas pequenas, né? Então você não vai usar isso em combate de maneira eficiente. Se você depender disso para sua vida, você tá meio ferrado. Talvez em último caso, né? Sabe? Isso é para emergências, no caso. Mas todo mundo estava sempre com uma faca, para qualquer coisa, né? Ela era usada para tudo. Quando você entrava, se você fosse, por exemplo, para uma expedição de saque ou algo do gênero, normalmente, mas também não sempre, você ia ter, além dessa faca que é a sua companheira diária, né? Você vai ter uma faca que sirva como arma, né? Então, ou então um símbolo de status. Tem algumas facas que os escandinavos usavam, né? Que são mais compridas, que tem um perfil mais que você pode usar como arma para estocar ou para cortar, né? Pra quem estiver vendo no YouTube, eu estou mostrando uma, né? Só que assim, elas são praticamente iguais às outras facas comuns do dia a dia, tirando pelo tamanho, né? Agora, dependendo do lugar, você ia ter, de fato, saxes, propriamente ditos. Por exemplo, entre os anglo-saxões, você ia ter esse sax acompanhando o seu equipamento de guerreiro, né? E eles são muito distintos como armas. Você não vai usar uma faca dessas para, sei lá, cortar pão, comida ou qualquer coisa. Ela serve para ser uma arma. E uma teoria que algumas pessoas têm é que se fosse uma arma para você, vamos dizer assim, terminar o serviço, sabe? Porque o que acontece? As pessoas acham que a guerra, né, principalmente por causa de produções cinematográficas e filmes e seriados e tudo mais, a gente acha que a guerra é aquela bagunça, que tá todo mundo ali se matando e tal. Mas a coisa que você mais tinha que se preocupar era um pouco de estratégia, manter formação, porque senão todo mundo morria, né? E parte da estratégia dessa parede de escudos, né, que é tão famosa, era você fere o seu oponente, no momento que ele caiu no chão, você vai avançando, pisa por cima. Alguém lá atrás, provavelmente com um sax, aí sim vai pegar aquela pessoa que está ali agonizando e vai matar ela, né? Mas você não dá golpes para matar uma pessoa logo de cara, porque é muito, assim, você está gastando muita energia para isso, né? Sendo que é uma coisa que não precisa. O importante é você ferir aquela pessoa o suficiente para ela deixar de ser um problema, você avança e alguém vai lá e termina. Então existem pessoas que sugerem que o sax era usado também para isso. A gente tem que pensar, né, que num combate você precisa tirar o inimigo. Como ele disse, fazer ele deixar de ser um problema. Inutilizou o cara, resolveu o teu problema, segue pro próximo, né? Continua avançando. Tipo, não tem as coisas de, nossa, vou... Mesmo porque também não era muito fácil, né? O cara tá literalmente com uma porta de madeira redonda do tamanho dele ali. Então o importante é você, sei lá, se você consegue fazer o cara tropeçar, já é vantagem, né? Mas aí depois, você precisa de uma arma que seja útil para isso também. Que você também não vai carregar uma lança, um puta do machado, alguma arma que você tenha que precise de muito espaço para resolver esse problema que está no chão depois. Então tem gente que diz que o sax poderia ser usado para isso, né? Não é uma teoria muito popular, mas é uma teoria que faz algum sentido. Sim. E assim, voltando um pouquinho ao começo da conversa, né? A gente tem que imaginar que os vikings, né, e os contemporâneos deles estavam há 1000 anos atrás, né? Então, o tipo de tecnologia, o tipo de coisa era totalmente diferente do que a gente vivencia hoje, né? Então, assim, realmente você ter uma faca contigo era exatamente como hoje ter um celular. Você usava para tudo, né?
Seja para cortar a unha, limpar a unha, fazer barba, sei lá, até abrir caminho, dependendo de onde você estiver indo, né? Era uma ferramenta indispensável. Né? É lógico, existem ferramentas mais eficientes, como o machado, para você cortar madeira e tal, mas era uma coisa do dia a dia. Né? Então, essa faca que era utilizada em combate, no contemporâneo, né, no entendimento contemporâneo do que seria uma Sax Viking, seria ela, né, a faca de combate. Mas não que os vikings a chamassem de Sax ou usassem dessa forma. Aí a gente cai na mesma história do viking. Os vikings não se chamavam de viking, né? Era algo muito raro, né? Era uma classe. É como assim, eu fiz um podcast num outro canal fazendo um comparativo, né? É como se daqui 1000 anos as pessoas fossem estudar o Brasil e chamassem todos nós de futebolistas, né? Porque nós fomos um dia jogadores de futebol notáveis. Né? Então, assim, sim. E considerar todo mundo futebolista, mas não era. É a mesma coisa com a Sax. Exatamente, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Vinícius, aproveitando que a gente falou da faca, da Sax, você pode passar para nós algumas características do que são considerados uma faca viking de combate e o que é uma Sax propriamente dita? Porque assim, na internet a gente vê o pessoal faz qualquer tipo de faca, põe uma gravura que remeta ao nórdico, ou às vezes não, mas a pessoa acha que sim, e põe lá, Sax Viking. E tem gente que compra, né? Faz um serviço de desinformação. Explica pra gente o que é uma Sax, né? Para ser considerado uma Sax, o que é uma espada, ou o que é uma lâmina, né? E o que é uma faca de combate viking, né? Para as pessoas terem uma noção. O sax, por si só, né, como eu falei, geralmente ele vai ter uma lâmina maior, então pelo menos aí uns 18 centímetros, né, daí para cima, mas tem saxes que de lâmina chegam a ter 70 centímetros, né, ou até mais. Eles são armas, num geral, eles têm um dorso mais grosso do que de uma espada, do que outras lâminas teriam, né. Então, você está falando aí de uma média, uns 7, 8 milímetros, mas tem saxes que chegam a quase 1 polegada de dorso, né? Então, você está falando de uma arma que ela é mais pesada, ela não tem o mesmo balanço de uma espada, né? Mas também não significa que, por isso, você vai bater como se fosse um tacape, né? Porque tem gente que acha isso. Que, é uma arma pesada, então você bate nela como se fosse, sei lá, o Conan batendo com alguma coisa, né? Mas isso, na verdade, é uma questão do material. Muitas vezes o material não era tão bom, então para você manter uma arma desse tamanho e manter um custo mais baixo, porque elas não eram tão caras como uma espada, você acabava usando um material de segunda e por isso você precisava usar mais material para ela aguentar melhor, né? E como não é uma arma... E aí que tá a grande diferença dela para a espada, né? Ela não é uma arma para você esgrimar, vamos dizer assim, para você manusear de uma maneira muito ágil e tudo mais. Inclusive daí que surge um pouco dessa teoria de você usar ela como uma arma para você terminar o serviço, né? Você não precisa que ela seja tão leve, né? E tão balanceado. Mas muitas vezes para isso você vai ter um cabo maior, né? Tem saxos que tem o cabo de quase 30 centímetros. Então, dá para você segurar com 2 mãos, se você quiser, né? Mas nenhum desenho que a gente vê da época, nenhuma evidência de que isso fosse o caso. Mas, no geral, são facas longas, sempre retas, né? Elas não são como um kukri, né? Que, para quem conhece o kukri, que é virado para frente, né? Ou então como um sabre que é virado para trás. Elas têm sempre um gume só. Elas são mais pesadas, elas são mais robustas, mas elas também sempre são muito bem feitas, né? Elas não são porcarias, igual algumas pessoas falam, né? É uma faca grande e pesada, então ela é de má qualidade. Não. Mas claro que ela também não tem a mesma exigência técnica para ser feita com espada. Que mais? a faca, teoricamente, a faca longa de combate viking.
essas facas costumam ser bem diferentes, né? Você tem alguns tipos de facas longas de combate que evoluíram dos saques, provavelmente, ou de outras facas regionais, que durante a Era Viking tomaram características próprias, né? Uma delas é o tipo de faca de guerra, que a gente chama, que tem gente que fala que elas talvez nem fossem usadas para guerra, na verdade, não sei. Mas elas são mais estreitas, no caso, né? Elas tendem a ter uns 2, no máximo 3 centímetros de largura. Elas também são espessas, mas elas tendem a ter entre 40 a 60 centímetros no total, né? Só que os cabos são muito menores do que os sacos anglo-saxônicos. O gume, ele sempre... aliás, o dorso é sempre reto, né? Ou dá só uma leve curvadinha conforme vai chegando na ponta. Mas, num geral, ele tem muito mais a ver com... É como se você pegasse uma faca de cozinha hoje, né? A faca de serrilhadinha de cozinha, tirasse o serrilhado e deixasse ela bem grande, né? Mas ela tem mais ou menos aquele perfil, né? Com um cabo bem curto. O cabo geralmente tem 10, 12 centímetros. É até às vezes desconfortável para você segurar, né? Com uma mão. Porque às vezes, se você tiver a mão muito grande, parece pequeno, né? Então é um outro tipo de faca. E em alguns lugares, por exemplo, se você for ver na Noruega, o sax ele se desenvolveu ao ponto de virar uma espada já na Era Viking, né? Então são de fato espadas. Tem todas as características de uma espada, a espessura de uma espada, ela é usada para esgrimar. A única diferença é que ela tem um gume só, né? Então é um outro tipo de arma, mas elas têm os mesmos tipos de empunhadura, os mesmos tipos de bainha. A única diferença é essa, ela só tem um gume, né? Mas elas são espadas, de fato. Então você vai ter uma divergência aí, né? Por um lado ela vira uma outra faca, e por outro ela vira uma espada. Em alguns lugares ela continua seguindo as mesmas características que ela já tinha. Isso é legal. Uma coisa legal que você falou, que é essa questão da empunhadura, né, da sax, e as espadas vikings também, a curiosidade é que todas elas eram feitas por uma mão só. E ela também tinha essa característica de ser pequena nas espadas. Sim, tanto que tem gente que até fala, nossa, é porque a minha mão é muito maior, então eu preciso de um cabo maior. E isso é lorota. Mesmo porque todos os cabos, mesmo de espadas enormes da Era Viking, elas vão ficar ali no máximo 11 centímetros. Mas isso já como fala? Já é bem fora da média, né? Claro, você vai ter alguns pontos fora da curva, né? Sempre tem. Tanto que você tem espadas que chegam até, sei lá, 6 centímetros de cabo, né? Se cabe 3 dedos meus, já é mais do que isso. Mas você vai ter ali mais ou menos 8, 9 centímetros de empunhadura de uma espada, por exemplo. Porque você não segura a espada da mesma forma que a gente costuma achar, sabe? Você segura como se fosse, sei lá, sabe? Tipo, como se você fosse apunhalar alguém, né? Uma espada você segura meio que como se fosse o arco de um violino, quase, sabe? E você geralmente apoia o pomo na palma da sua mão. É diferente do que as pessoas costumam achar, né? Então você não precisa de uma empunhadura muito grande, né? A empunhadura tá ali mais para ficar confortável para você segurar com a ponta dos seus dedos, não para você agarrar aquilo e bater, né? E isso faz muita diferença no uso, né? Se você for ver a maioria das espadas usadas, pelo menos para recriação histórica hoje, elas têm um cabo muito maior, que é para, sabe, para você suportar uma luva ou alguma coisa do gênero para proteção. Só que a arma muda completamente, porque você já está segurando ela de outra forma. É como se eu quisesse tocar um violino segurando o arco dele como se fosse um martelo, né? Você até consegue tirar um som, mas não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, assim, mal comparando, na verdade, né? É quando você vai comer com garfo. Se você tem uma maneira de segurar o garfo. Se você segurar ele, que nem quando é criança, para ter estabilidade, você vai comer de uma forma que você vai ficar estranho, né? E é mais ou menos isso, né? É a questão muito mais desconfortável. Isso, você precisa ter mobilidade. Assim fica muito mais difícil você fazer as coisas, né? Então você tem que ter um pouco de mobilidade. A questão da reflexão do impacto. Imagina você está segurando a pancada, ela vem inteira no teu braço. Então às vezes você está segurando no dedo, você consegue amortecer. Então assim,
é um pouco de técnica, né? Assim, os Vikings em muitas coisas, né, eles eram muito evoluídos, né, assim, para a época deles, né? E eles vêm de uma cultura muito antiga, né? Não é, os Vikings em si não quer dizer que não existiam escandinavos ou pessoas que seguiam aquela profissão antes deles, né? E nem depois, né? Mas eles existem há muito tempo. Recentemente foram encontradas. E o corpo humano é o mesmo. Exato, exato. O corpo humano não muda. Não né? muda. A mecânica do corpo ainda é a mesma. Então, para você usar um objeto com melhor eficiência, você tem que fazer o objeto melhor, porque o corpo não muda. Sim. Outro mito que tem, né, as pessoas têm, é sobre o escudo, né? Como o Vinícius disse, ele é grande, ele é redondo para proteger, etc. Só que ele tem que ser leve também. Então ele é fino, ele é feito para você durar um combate. Não é como as pessoas imaginam que é feito com uma madeira de 2 centímetros lá para aguentar porrada. Agora imagina você carregando um escudo de 20 quilos no braço. É difícil, né? Não, ele não só é fino, como ele afina ainda mais perto das bordas, que é o lugar onde teria mais peso, né? Se você for pegar a geometria básica, né? Exato. Não teria mais volume. Mas ele é mais fino ali justamente para tirar mais peso. O escudo, na verdade, ele é feito para funcionar como uma mola, né? Você bate nele, ele tem que dobrar e voltar ao normal. Se ele for grosso, ele não faz isso. Exato. Se ele for grosso, ele vai ser pesado. E ele é uma espécie de um reflector, e você também usa para tirar as coisas da frente e etc. Ele não necessariamente... Se ele fosse só feito para aguentar porrada, realmente, ele seria de uma forma diferente, mas ele era multifunção. Não só nos Vikings, mas naquela época, tudo que era feito tinha que ter funcionalidade. E geralmente não uma só, ela tinha que ser coisas práticas para muitas coisas. Né? O mesmo exemplo que o Vinícius já deu da faca, né? A mesma faca que o cara fazia a barba, ele cortava a unha, cortava o pão e cutucava alguma coisa. Né? E assim, você tem que lembrar, beleza, só para deixar só uma outra coisa, né? A mesma faca que você usava para limpar sua unha, você usava para preparar a comida e para limpar seu peixe, né? Agora, se você trabalhasse só com limpar peixe, você teria uma faca especializada para essa função. Né? Você tem facas que são muito próprias para um uso específico, né? Mas aí são pessoas que trabalham especificamente com isso. Você tem profissionais na época de todas as coisas que você imaginar, né? Porque às vezes é só bom dizer isso, porque tem gente que pensa às vezes, então, sei lá, a mesma faca que o cara que corta couro usa é a mesma faca que o cara que limpa peixe. E não, você vai ter facas diferentes, né? Então, você tem uma otimização muito grande dos objetos. Afinal é uma especificação de trabalho, né? Então ele está trabalhando com uma coisa específica. Então faz mais sentido ele ter uma faca que funcione melhor para aquele trabalho, né? É diferente do você ter uma faca de uso pessoal. Pensando, um computador hoje, tem um computador que você vai usar na tua casa para você talvez assistir um filme no Netflix, fazer uma planilha, e tem os computadores específicos que mexem com computação gráfica, com games, que são coisas muito mais robustas. É um computador? É um computador, mas são diferentes. Né? E é mais ou menos essa questão. Pois é. É lógico que a gente está comparando... Só para ter uma noção, né? Só para ter uma noção, né? Em questão de machados. Você tem machados que são feitos só para batalha, e eles têm características muito específicas, né? E você vai ter machados que são usados para, sei lá, rachar lenha, ele vai ter um outro jeito, e um machado feito para carpintaria, né? E não qualquer carpintaria, às vezes você vai ter um machado específico para construção de navios, né? Porque você tem que encontrar ângulos ali para você cortar as tábuas enquanto você está montando um navio, que são específicas. Então você vai ter muitas ferramentas que são otimizadas, né? Então é legal você ver o nível de sofisticação que já existia nesse período, que sempre existiu, na verdade, né? Mas você tem um nível de especificação muito... sofisticação muito grande, né? Que hoje a gente também tem, por exemplo, um carro para você sair com a sua família, um carro esporte, um carro para você andar em trilha, sabe? É carro, é tudo carro. Eles vão fazer a mesma coisa em outro lugar? Vão, mas cada um com um nível de excelência diferente, né? Exatamente. Tem o carro do dia a dia, tem o carro para você postar corrida, né?
Você pode usar o carro de apostar corrida no dia a dia? Pode, só que você vai gastar muito, vai dar muita manutenção. A mesma coisa, você pode usar o carro do dia a dia na corrida, sim, mas você vai perder, né? Mas, assim, é a mesma coisa. Então, assim, eles eram adaptadas e sofisticadas, né, para cada função. Recentemente, foram encontradas 2 espadas, né, uma esse ano e uma no ano passado, acho que ambas na Noruega, da Idade do Bronze. Inclusive, a do ano passado ainda estava afiada, né? Que assim, como que era essa questão? Os vikings e os antecessores deles, eles eram bons ferreiros, né? Você que trabalha com esse tipo de coisa? Assim, toda cultura tem bom ferreiro e mau ferreiro, né? E o que chega até a gente, normalmente, são as melhores coisas, porque as piores ficaram no caminho. Então a gente tem que sempre pensar um pouco nesse filtro. Agora, em termos técnicos, né, você tinha soluções para problemas que eram muito boas, assim. Mas é aquela coisa, se você precisa... Por exemplo, você vê essa galera que faz gambiarra em carro no interior, sabe? Aqueles carros que nem tem placa, que só andam na área rural mesmo, que não pode andar na cidade, senão vai levar multa. Você vê umas sacadas que são muito boas, né? Os caras fazem umas coisas ali que você fala, putz, das duas uma, né? Ou isso aqui vai funcionar melhor do que deveria, ou o carro explode. E o carro funciona. Isso acontecia muito também antigamente. Você tinha soluções técnicas para os problemas do dia a dia que eram geniais, mas é porque surgiu da necessidade, né? Agora, se você for pegar quem eram os melhores fabricantes de armas dessa época, né? Você vai ter, primeiro, no começo da Era Viking, né? O Império Carolíngio, porque você tem uma questão de logística, de território, então você consegue controlar todas as coisas, levar para um cara só fazer, para uma região só ser feita. Então você consegue pegar os melhores dos melhores. Quando o seu poder político, né, se resume a 3, 4 vilas e você não pode ver com o vizinho porque você está em pé de guerra com ele, você fica meio limitado, né? Então você também vai fazer coisas, não sei, com várias limitações ali, né? Só que você aprende essas técnicas com seus vizinhos de uma forma ou de outra. Então, se for comparar com os francos, né, no começo da Era Viking, com os carolíngios especialmente, depois com o Sacro Império, né, a dinastia Otônida, eu acho. Já no século X e XI, é claro que os vikings ficam atrás, né, os escandinavos ficariam atrás. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter áreas que eles se sobressaem, como, por exemplo, joalheria, técnicas às vezes, de refino de material pior, porque eles tinham materiais piores, né? Então, você vai ter uma coisa que compensa a outra. O nível da peça pronta, no final, vai ser mais ou menos o mesmo. Agora, em pontos específicos, você vai ter lugares que são inferiores ou superiores, né? Agora, nessa questão, principalmente de forjamento, de armas, de espadas especificamente, eles não eram os melhores da época. Claro que não. Agora, em termos de saber forjar machados de combate, né, que já era uma especialidade deles, assim, vamos dizer, né, para as formações que eles usavam, para o tipo de guerra que eles tinham, os machados já seriam melhores, sabe? E aí você vai fazendo isso. Agora, em termos de forjar, por forjar, não ficavam atrás. Agora, em termos de o que você vai forjar, aí sim. É verdade. E assim, você tocou num aspecto legal, né? O ferro que eles utilizavam era de uma qualidade inferior, né? Eu imagino. Né? Por causa da dificuldade também de se conseguir, talvez, o minério para fazer, né? E aí, existem alguma evidência de que eles, tendo acesso a outros minérios, tenham forjado espadas mais sofisticadas, ou armas, ou sacos, facas, o que fosse, de melhor qualidade, talvez tão boa quanto as outras, ou
Ou não? Tem, mas às vezes eles não precisariam, né? Porque você pode comprar a arma pronta, né? Então, por exemplo, no século X ali, você já vai ter o Harald do cabelo bonito, né? E no período em que ele começa a governar a Noruega, com aquela coisa toda de unificação e tudo mais, você vê uma importação muito grande de materiais vindo de fora. Tanto de tão longe quanto o Oriente Médio, né? Ou às vezes um pedaço da Ásia, um pouquinho mais para o Oriente mesmo, como tão perto quanto os francos ou a dinastia otônica dali embaixo, né? Ou anglo-saxônicos, né? Então você não precisa, muitas vezes, mandar fabricar se você pode comprar o produto pronto de outra pessoa, né? Mas às vezes você vai ver armas com melhores aços, só que a gente também não sabe, né? Se ela foi feita ali ou se ela foi trazida de fora. Acontece bastante disso, né? Legal que Mas assim, o aço também não é que ele fosse de uma qualidade muito ruim, né? Em comparação ao aço moderno, mas aí qualquer aço era. Até 1800 os aços eram uma porcaria perto do que a gente faz hoje. Mas também tem a ver com o tanto que você refina esse material, né? E a necessidade que você tem de refinar aquilo. Por exemplo, as espadas japonesas, que são famosas justamente pelo aço, o aço era de uma qualidade tão ruim quanto as que você encontrava na Europa nesse período. A diferença é que você tinha uma sociedade que, primeiro, você endeusava ali o ferreiro que fazia aquele tipo de arma, e você dava condições para ele refinar aquilo a esmo, sabe? Então você teria um material que no final seria melhor pelo trabalho envolvido, mas não pela qualidade da matéria-prima. Entendi. Então você vê armas com uma excelente qualidade já na era viking. Tanto tem as famosas Ulfberg, né? Que tem uma baita qualidade de refino de material e tudo mais. Quer dizer, não todas, né? Mas uma parte delas tem uma baita qualidade. E era feito ali, sabe? Com o mesmo tipo de material. É terra, né? No caso do Japão era areia. No caso de outros lugares você pega, sei lá, algumas areias ao redor do Mar Báltico, você também tem a mesma qualidade, sabe? Então depende do minério que você usa, né? Legal que você falou, que geralmente eu vejo nas suas redes sociais, às vezes até você postando alguns comentários que a gente dá risada, né? Mas coisa de pessoas que assistem até anime e acham que o cara no anime corta um ônibus com a espada, ele vai... Isso aconteceria de verdade. Mas assim, talvez se a espada tivesse presa no lugar, o ônibus passasse por ela, né? Talvez. Mas agora assim... essas espadas japonesas, né? Você que entende disso, elas realmente eram muito mais afiadas, cortavam muito mais, ou era realmente uma questão da cultura e da maneira com que era manuseada, ou do próprio formato da lâmina, né? Visto que o material, como você diz, era praticamente o mesmo. Você tem algumas diferenças culturais, na verdade. Primeiro, a forma com que você enxerga esse objeto. Segundo, quem tem acesso a esse objeto. E terceiro, quem está usando esse objeto, né? Existem algumas espadas chinesas, né? Da mesma época que as katanas, que elas são basicamente iguais. A única diferença é que elas são para um gume só. Mas elas, inclusive as fontes chinesas da época, chamam de espadas feitas à moda japonesa, né? É o katana. É o mesmo material, é a mesma geometria, é tudo igual. As mesmas técnicas são usadas. Só que como você tem uma cultura diferente, né, no caso da China, você precisava armar um grande exército com as armas, então você produzia a rodo, você não tem um aspecto religioso quase, né, mágico, envolvido no objeto. Então, assim, era uma lâmina, ponto, sabe? Ela não tem nada de especial nisso, além do serviço que ela vai exercer.
No Japão acontece uma coisa que é bem parecida às vezes com o que acontecia na Europa da Era Viking, né? O objeto, ele tem uma história própria, é como se ele tivesse uma própria alma ali. No Japão, muito mais, claro, né? Mas na Era Viking você também via isso, né? As pessoas reverenciavam a espada dos ancestrais deles, sabe? Você enterrava a pessoa com a espada, você matava a espada ritualmente na hora de enterrar ela com o dono, sabe? Ou então uma espada que ficava várias gerações ali na mesma família, né? Só que no Japão isso era levado a um ponto muito mais extremo. E isso tem tudo a ver com as questões técnicas mesmo, né? Porque você não tem tanto minério de ferro disponível, fácil de achar, como na China, né? Então você tinha que encontrar lugares onde você ia encontrar a tal da areinha deles, né? Areia preta de ferro, para fazer as tataras e tudo mais, que era a fornalha que eles tinham no Japão. Você tinha um grupo de pessoas específico que ia trabalhar com aquilo, porque você não tinha a população que você já tinha na China no período, né? Tem a questão de você ter o governo centralizado ou não, né? Você vai ver o Japão foi, não unificado, ele sempre foi uma coisa só, né? Sempre foi japonês, mas, quer dizer, não sempre, né? Mas no geral. Mas você vai ter um poder mais centralizado depois que começa o shogunato, né? Porque na época do imperador, que era só o império mesmo, né? Você tinha vários clãs em guerra entre si ali, né? Então você vai ter várias coisas que formam difícil você fazer uma espada. E no momento que você faz, você tem que garantir que nem todo mundo vai usar. Porque como assim? Né? Um camponês vai usar uma espada? Né? Não pode. Vira um sacrilégio. Tanto que as lendas do Japão, né? Tipo, o Japão foi feito como, sabe, a espada que foi temperada, né? E caiu as gotas no chão e foram eles. Tem uma lenda de criação ao redor da espada. Então Sim. É todo um misticismo. Então, claro, eles idolatram aquilo ali da mesma forma que você chega no Vaticano e idolatra o Papa. No geral, ele é só uma pessoa, mas você passa a ter uma idolatria pelo objeto ou pelo simbolismo que faz com que ele pareça mais do que aquilo que ele é. Agora, claro, né, no momento que você faz tudo isso, você leva aquilo a sério. Então você vai trabalhar o aço de uma forma melhor, você vai levar ele ao extremo da melhoria. Porque você também não pode fazer uma coisa que toda voltada aos deuses, aos ancestrais e o cacete A4 e fazer nas coxas, né? Então, naturalmente, você vai ter um produto que vai ter uma qualidade técnica na média superior. E aí vem outra questão, que o moleque, quando ele usa uma espada, não é um cara que pegou uma espada, brincou com ela 2 anos ali e pronto. Não, ele pegou aquela coisa do avô, treinou desde criança, sabe? E vai passar pro filho dele depois, sabe? Às vezes. Então, quando esse cara tá na idade de ser um guerreiro, ele já é um puta de um artista marcial. Então ele vai fazer milagre com aquilo, né? Coisa que na sociedade escandinava, por exemplo, você não teria. Né? Você teria um cara que ia treinar com múltiplas armas ali, que ia treinar com armas diferentes, sabe? Algo que estivesse disponível, né? E não necessariamente o melhor do melhor, porque ele pertence a uma casta superior socialmente, sabe? Hierarquia e tal. Às vezes, claro, ele tinha uma estrutura quase de castas, né? Se você for parar pra pensar, né? De nobreza, de uma aristocracia de sangue e tal na Escandinávia, mas é diferente, né? Não é endeusado, né? Então, no final, as armas, elas são armas, elas são tão boas quanto o uso que você faz delas. Só que se você faz uma coisa que você vai reverenciar o uso, você vai acabar usando melhor. E é uma coisa legal que você falou, né? Que assim, é muito de quem está usando a arma também, né? O quanto que o cara é preparado para usar aquela arma. Né? Então, por mais que às vezes você tivesse 2 espadas iguais ou parecidas no Japão e na China, né? No Japão e na China não porque eles são artistas marciais, mas sei lá, qualquer outro lugar que você pegue lá, os caras. Vamos mudar de exemplo, você dá uma guitarra zoada pro Chimbinha e pro Steve Vai, o que vai sair delas é diferente. Entendeu? Sim, e é a mesma espada, né? A mesma guitarra nesse caso.
Então, assim, o som que sai é totalmente diferente, por mais que seja a mesma guitarra zoada, né? Então eu acho que no caso da espada também tinha muito a ver com quem manuseava. Assim, na era viking, né, os escandinavos, né, normalmente quem tinha uma espada já era um guerreiro mais pró, né? Existe uma coisa assim de imaginar que num combate, principalmente quem a gente vê na televisão, é um monte de gente com espada, né, lutando ali, às vezes sem escudo, sem nada, os caras entram no meio e vai lutando, e não era bem assim. A espada era um objeto de luxo, assim, para um guerreiro, né? Imagino. É como se fosse uma Lamborghini, né? Não era todo mundo que tinha. Podia ter. Se as armas fossem carros, né? Então esse seria o top de uma espada, né? Então, fala pra gente um pouquinho, né? Do que era mais comum, que tipo de armas eles usavam, né? E quais tipos de armas delas você forja também. Assim, as armas mais comuns que você ia ver são lanças e machados, né? Simplesmente porque machados também são ferramentas, então, sei lá, você precisa dele ali para cortar lenha, para qualquer coisa. Precisou ir pra guerra, você não tem arma, pega aquilo. Você leva o armamento que você tem, muitas vezes, né? Porque aí que tá, o cara que, vamos supor, um rei ou um Jarl, no caso, né, que tipo, era um chefe militar de uma aristocracia, né? Ou mesmo chefes militares que não fossem de uma certa aristocracia de sangue. Eu não gosto muito de falar nobreza, porque é um conceito que não está tão desenvolvido ainda no começo da Era Viking, pelo menos, né? Sim, mais pro final, né? Quando o intermédio das outras regiões e tal, mas no começo não, né? E mesmo assim não era, né, uma nobreza, né? Era de uma maneira diferente. Era uma outra ideia de nobreza, né? A nobreza era uma outra coisa. Mas assim, a pessoa que patrocinava a guerra, vamos dizer assim, o cara que levava essas expedições militares e tudo mais, né? Ele tinha limitações financeiras, muitas vezes, né? Ele não ia armar o exército inteiro da mesma forma que você vai ver no final da Idade Média. Então você vai... Sabe, não é papel dele armar o exército. É papel dele arregimentar aquela galera. A galera que leva as suas próprias armas, né? No máximo, esse cara vai pegar as coisas baratas. Por exemplo, escudos. Você consegue mandar fazer escudo a rodo, mas não as armas. Então o pessoal usa as armas que elas têm. Se o cara é um caçador, ele já vai ter uma lança em casa. E uma lança é fácil de fazer, né? Se o cara é um lenhador, e todo mundo sabia fazer uma coisa de lenhador, ele vai pegar um machado, né? Ele vai ter esse tipo de arma. As espadas, né, elas eram reservadas ou para a pessoa que estava no topo dessa cadeia social, vamos dizer assim, ou para aqueles que são, sei lá, sabe, tipo, é o grupo predileto dessa turma, né? Então são os guardas-costas, são aquela, sabe, tipo, o cara que quer aparecer e quer dizer que, tipo, olha só, toda a minha guarda aqui vai ter uma espada, né? Dependendo do período, inclusive, né, eram feitos juramentos em torno da espada, né? Isso antes da Era Viking já acontecia, durante a Era Viking também. Era como se fosse uma aliança de casamento, praticamente. Você dá uma espada pro seu súdito, né? Vamos dizer assim. E a espada tem todo esse simbolismo. E aí que é a coisa que eu acho mais da hora, porque tem espadas que são horríveis do período. Tem espadas que são maravilhosas, mas tem espadas que são horríveis, né? No sentido de que se você fosse entrar num combate com aquilo ali, no terceiro golpe ela já estava toda amassada e torta. Então ela nunca foi usada, provavelmente, né? Por quê? Porque você tem armas que servem para você mostrar para os outros que você tem status, né? Mesmo que você não vai usar. E assim, num geral, se você precisar usar, contra uma pessoa que não tem armadura, não sabe, o fazendeiro vizinho que tá te acusando porque ele diz que você roubou um porco dele, você não precisa de uma espada muita coisa, não é uma batalha, ela não vai sofrer, sabe? Você vai simplesmente bater com uma barra de ferro com formato de espada, né? Mas mesmo essas, elas são bem feitas, mesmo que a qualidade seja ruim, sabe? É como se eu, sei lá, fosse fazer uma pintura gigante numa parede, sabe, pública, com guache, que na primeira chuva vai lavar. Mas a pintura é bonita. Tecnicamente falando, eu sei pintar. Só que o material não.
né? Perfeito. Então você tem algumas espadas que são que caem nisso. E machados e lanças que também caem nisso. Só que o machado feito com material ruim, por causa de toda a geometria dele, o formato dele, a massa dele, tanto faz. Né? Ele não vai entortar porque ele é mal feito. Ele pode ser feito de um ferro muito macio ali. Ele vai funcionar. A lança também. A lança nem precisa ser muito afiada, desde que ela tenha ponta. Né? Agora, uma espada, já não. Né? Mas mesmo assim, ainda eram feitas espadas com materiais ruins. Mas você vai ter mesmo isso, né? O cara que fazia uma espada com material ruim, ele sabia fazer uma espada. Porque ela tem todas as características que precisa para uma espada ser boa, tirando o material. E é muito louco você parar para pensar nessas aparentes incoerências, né? Porque a gente sempre imagina que a espada é uma arma que você vai usar batendo nos outros, sendo que assim, às vezes você só precisa ter uma espada para causar medo nos outros. É a mesma coisa. Se você tem uma réplica de uma arma, ela não precisa atirar, sabe? Você tá com ela na cintura, as pessoas já vão ficar com medo de você, né? Porque você pode atirar, ninguém vai pagar para ver, sabe? Então era a mesma coisa com essas armas. Exatamente, é exatamente isso. Ilustrando o que ele estava falando, imagine que hoje vai começar uma guerra amanhã, você tem que ir para a guerra, tá? Normalmente o governo tem um exército que ele já preparou, mas bom, beleza, precisamos de mais gente. Os caras estão invadindo, o que você faz? Vai com o que você tiver em casa. Aí o cara vai com rodo, com faca, com o que ele tiver no caminho. Naquela época era mais ou menos isso. Né? Ele vai, vamos, então pega o que você tiver. Aí você pega uma garrafa, o que você tiver no caminho, você leva para o combate. Né? Porque é aquela coisa, né? O corpo humano é o mesmo. E o corpo humano é extremamente frágil. Né? Ele não quer saber se aquela faca está bem afiada ou não. Ela tem ponta. Se ela entrou em você, porque tem sabe, todo o movimento de uma lança, por exemplo, sabe? Mesmo se você bate com uma pessoa com um bastão de madeira, você machuca uma pessoa. E se for um bastão de madeira com a ponta afiada, você mata alguém com um bastão de madeira, né? É claro que não chegava a esse extremo, né? Pelo menos não que a gente saiba. Mas porque você poderia fazer uma lança de ferro. Oi? Eu acho que não precisaria, né? Hoje em dia, né, para pessoas que estão ouvindo imaginar, acho que se você tiver um cabo de vassoura, você bater, machuca. Você dá uma trombada com a porta, você se machuca. Imagina que você, com o propósito de ferir a pessoa, você vai machucar ela com o que você tiver, né? E na questão do... E muitas vezes, pelo menos no tipo de tática militar mais usada pelos escandinavos nessa época, pelo menos, né? Você nem precisa de muita coisa. Porque envolve o quê? Você chega rápido de noite, bota fogo nas casas, ninguém tem tempo pra pensar em pegar armadura, não sabe o que tá acontecendo, sabe? Então, beleza, você chegou, jogou umas coisas, umas tochas ali, botou fogo nas casas, mata umas pessoas, quando todo mundo tá saindo meio, sabe, desesperado, querendo saber o que aconteceu, você vai lá e pega essas pessoas, sabe, sei lá, se tiver uma tábua de madeira, você mata essa galera. Não precisa nem matar, né? Você, tipo, inutiliza essas pessoas pra você, sei lá, levar num barco, vender como escravo depois, que é o que era feito. Porque tem que pensar também em batalhas e guerras, né? Em batalhas e saques. São coisas diferentes, né? Então, você vai ter armas pra cada coisa, né? Tanto que, por que eu sempre falo que a Era Viking, o auge dela começa mesmo no século IX, não no século VIII, que é quando ela começa. Porque no começo você tá lidando com isso, sabe? Alguém chega num lugar de noite, bota fogo, assusta todo mundo, mata o que resta e é pronto, e vai embora. Depois os caras começam a ficar mais valentes, vamos dizer assim, porque já roubaram bastante coisa, tem armas. Sabe, você já está acumulando riquezas ali faz algumas décadas. E você já consegue criar uma cultura que sabe o que vai esperar. E daí sim, você começa a ter invasões de fato, sabe? E não só saques. Você tem gente chegando com exército de barco, sabe? Porque sabe que vai enfrentar um outro exército. Não é um bando de pastor assustado de noite com a casa pegando fogo.
né? Você está falando de um exército. Aí sim você começa a usar mais armas. Mas nessa época você já tem mais dinheiro para bancar essas armas, né? Você já saqueou bastante, já vendeu bastante, já está fazendo mais comércio com aquela turma. Muda o processo, né? De vez de você só ir, como ele disse, assusta o cara, pega as coisas e vai embora, ele já começa a se assentar, a formar cidades, a tomar cidades, países. A Inglaterra eles tomaram quase toda. E assim, aí começa a mudar, né, a perspectiva do que eles estão indo fazer, né? Aí os caras começam inclusive, Uhum. Pode falar. Inclusive, tomar conta, tomar controle do comércio local e da produção local de armas, né? Então, você consegue ter um avanço aí, né? E isso impacta muito a qualidade das armas desse período, as propriedades delas. Você vê uma mudança das armas do começo da Era Viking para o final da Era Viking, né? O tipo de arma que está sendo usado, o tipo de escudo que está sendo usado. Por exemplo, o escudo redondo ele ficou em uso por quase 1000 anos ali. No final da Era Viking já está caindo em desuso, porque você já tem um outro tipo de armamento, sabe? A corrida armamentista começa a mudar, né? E é muito legal que nesse período de 300 anos aí de Era Viking, né? Um pouquinho menos de 300 anos, você vê toda essa evolução do armamento, sabe? De acordo com o contexto que está acontecendo. O tipo de... Primeiro um tipo de saque, depois um tipo de combate mesmo, armas para combate naval mesmo, né? Você vê pontas de flecha mudando, sabe? Ao longo desses anos. Você vê os machados mudando, né? Os machados é uma das coisas que mais muda. Porque antes você vê que são machados que são literalmente ferramentas agrícolas, sabe? E no final da Era Viking você já tem o aparecimento lá do tal do machado danês, né, o dinamarquês, que é uma arma de combate. Ela não serve para cortar lenha, ela não serve para fazer navio, ela só serve para cortar gente, né? E só surge depois, porque você já tem um cenário que propicia o aparecimento dessas armas, né? Como o sax. Como o sax. Cai em desuso também depois dessa época. Exato. Questões culturais. Sim. E é legal que na humanidade como um todo, né, tem umas coisas que acontecem de maneira cíclica, né? Tem sempre alguma coisa que engatilha um desenvolvimento. Então, assim, tinha essa questão dos vikings, eles melhoraram muito. Depois teve a Segunda Guerra, que houve muita criação de muitas coisas. Aí agora veio o advento da internet, da tecnologia. Você pegar o quanto que evoluiu algumas coisas de 98 para cá, que para trás parece que sempre foi igual, e daqui de uma semana para outra tudo muda. Então, assim, conforme as tecnologias assim, mudam, as coisas. É aquela coisa. Mudam. Uhum. Foguete foi inventado por causa da guerra. Você tem que. Da Segunda Guerra, sabe? Você tinha que bombardear outro país, você não tinha como chegar ali perto. Você cria o foguete. Alimento enlatado foi feito por causa de guerra, sabe? Então, tipo, querendo ou não, por pior que seja uma guerra, ela impacta a vida futura, né? Então, assim, mesmo quem não vive a guerra tem consequências daquilo que estão no nosso dia a dia. O próprio computador, a própria internet. Exatamente. Né, tem um filme, acho que chama... Eu não lembro, né? Eu sempre falo dele, né? Que eu acho que é eu não vou lembrar o nome. Mas é um que o cara constrói durante a guerra, um protótipo do que é o computador hoje. Ele cria lá para decodificar as informações do... o jogo da imitação. Jogo da imitação, isso. E aí, é mais ou menos isso que ele tá falando. Aquele trambolho de quase um quarteirão que servia para fazer conta... né? Assim, é o precursor do nosso computador moderno hoje, do celular, né? Que tudo advém daquilo, né? E é mais ou menos isso que o Vinícius está falando da tecnologia de guerra e tudo que vem depois, né? E da interferência, né? Ou do que os vikings causaram no mundo, né? A gente brinca, né? Que tem muita coisa que a gente usa hoje que se usa desde aquela época, seja por causa dos vikings, né, algumas tradições, né, até o comer o bendito do tender no Natal tem a ver com a era viking, né? Sim. Então, assim, a gente vai trazendo coisas que a gente não sabe, palavras, muitas palavras. O idioma muda, né? O Vini mesmo já falou de uma sugestão de uma palavra que advém daquela época, como a gente já falou em outros podcasts dos dias das semanas, e outras tantas palavras, né? Então, assim, eles mexeram com aquela região, com aquele ambiente, né? E isso aí veio para
para frente até hoje. Então, uma outra característica, né, para a gente encerrar aqui, né, falando um pouco do sax, né, outra característica é que eles não tinham o pomo, né, ou protuberante, não tinha aqueles pontos, né, os cabos não eram presos com parafuso, nem com ferro, nem nada assim, né, era tudo encaixado, né, coisa assim ou não? Depende. Se você for pegar todos os saxes, são milhares de achados de saxes na Europa inteira, desde o século V até o século XI, né? Porque o sax ele é bem antes do... Como eu falei, né? Quando começa a Era Viking, ele está caindo em desuso na Escandinávia, né? Então ele é bem mais antigo, né? Você tem alguns saxes que tem pomos que parecem de espadas, só que em miniatura, né? Digo, o cabo mais longo, mas os componentes de ferro ou de latão são menores, né? Você tem alguns saxes assim, e você tem, de todos esses milhares de saxes que já foram encontrados, existem 2, né? Então não é nem 0,01%, mas existem 2 saxes que tem o que a gente chamaria hoje de full tongue, né? Ou espiga inteira. Então você tem a espiga, que é a parte do cabo de ferro dentro do cabo, ela tem um formato exatamente do cabo e você coloca 2 talas ao redor. Existem 2 saxes assim. E esses 2 são da mesma região, né, que é da atual, ali nos atuais Países Baixos. De resto, praticamente todos os saxes são feitos com cabos de madeira, né? Eventualmente, chifre de boi e dá para se especular chifre de veado. Mas no caso de um chifre de veado, ele nunca é deixado rústico, né? Ele é sempre bem polidinho, tal, ou osso no caso, né? Ele é sempre deixado bem polidinho, bem liso. Essa estética que a gente vê hoje, né, de não é rústico, é bruto, né? Aquele chifre todo cheio daquelas ranhuras e tal. Isso a gente pode dizer com uma certeza, assim, sabe, que isso não era apreciado na Idade Média. Isso nunca foi, né, apreciado. Hoje que a gente aprecia, porque isso remete já a uma coisa já tipo da colonização dos Estados Unidos, né, da América e tal, que isso começou a ser usado e é uma estética que a gente acaba associando a uma Idade Média, e isso não é o fato, né? Mas os cabos geralmente são feitos de madeira, ou chifre de boi, ou às vezes uns pedaços de osso, mas eles são sempre muito bem trabalhados, muito lisos, né? Eles têm formatos muito bem feitos, né? Você tem alguns saxos ainda que são feitos cheios de pedrinhas preciosas ali, um negócio bem... Os vikings, de forma geral, gostavam muito dessa questão estética, né? De ornamentar as coisas, de fazer desenhos, seja nas roupas, nas armas. Lógico, para finalidades diferentes, né? Você não vai deixar uma espada toda linda, maravilhosa lá e tal, e vai usar para ficar batalhando o tempo todo, né? Tem uma questão do status envolvendo aquilo lá, né? Mas, lógico que se precisasse ele usaria, mas não é uma coisa que foi feita para isso. Talvez para mostrar um símbolo de poder, né? Imagino, né? Um rei, um grande Jarl, ou lá, sei lá de que região que ele fosse. Que é um pouco a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa que hoje, sabe? Se você tem dinheiro para ter uma coisa boa, você pode ter dinheiro para ter uma coisa bonita. Ela não precisa ser útil. Por exemplo, qual que é a função da arte, na verdade, né? E eu sou artista plástico, eu sou formado em artes visuais e tal. Então, sabe, a arte tá aí pra... Sabe, eu digo uma arte, não a arte no sentido mais filosófico, mas no sentido de você usar como... pela parte estética, né? Uma coisa bonita, ela chama atenção. Ela não precisa ter uma função necessariamente. E se você tem dinheiro para bancar um Picasso na sua parede, as pessoas vão te respeitar, vão saber que você tem dinheiro para bancar um Picasso. Sim, exato. Então, você vai deixar a sua espada com uma coisa feita de ouro ali, de prata. Não porque isso vai deixar ela melhor para matar alguém, mas de longe, as pessoas vão olhar e falar, nossa, é uma espada de prata ali. Então, de quem que é aquilo ali? Quem tem uma espada de prata na região?
sabe? Porque a coisa oral era muito grande, né? Você reconhecia a pessoa, às vezes, pelo equipamento dela, né? Então, sei lá, você conseguia passar a sua identidade, você conseguia aparecer, mesmo que ninguém tivesse, sei lá, a sua cara num outdoor. É a primeira vez que a pessoa te vê, mas ela sabe quem você é. É a mesma coisa hoje, né? Se o cara aparece com um carro importado, você não precisa saber quem ele é, mas você vai identificar quando o cara tá chegando. E é mais ou menos isso. Vini, Vinícius, a gente tá com quase mais de uma hora já de podcast, né? Tem algum assunto que a gente não abordou que você gostaria de abordar, que você acha importante falar? Cara, não sei. Vou te fazer as perguntas de praxe, então. Tá, como que você foi parar dentro da profissão de ferreiro e acabou indo dentro da recreação viking, por exemplo? Como que isso chegou até você? Eu sempre gostei dessas coisas de trabalho manual, né? Eu sempre fui muito fã de artesanato, essas coisas. Eu comecei uma faculdade de História, aí eu larguei para ir para a faculdade de Artes, no caso, né? Então, uma coisa meio que leva a outra. E eu já fazia... já tinha começado a fazer recreação antes de ser ferreiro. Então, eu comecei a fazer também as coisas, sabe? Resolvi fazer um elmo, primeira coisa que eu quis fazer, né? Elmo, bosta de escudo, espadas e tal, porque era muito caro, né? E eu não tinha grana. Porque, pô, você ia importar, sabe? A gente achava absurdo de caro. Então eu comecei a fazer porque eu queria ter as coisas, né? E daí eu fui fazendo e tal. Não que eu tivesse dificuldade financeira, tá? Não é isso que eu tô dizendo, mas é no sentido de, tipo, ter um equipamento que é supérfluo, né? Ter uma espada, século XXI, né? Aí você ia pagar, sei lá, com importação, tudo, o que seria hoje o equivalente a mais ou menos uns 2, 3 mil reais, sabe? Pô, dá pra fazer, não dá? E eu sempre tive facilidade com trabalho manual, né? Aí eu falei, dá pra fazer. Eu comecei a fazer, eu comecei a pegar gosto. E daí juntou com a faculdade, com gosto por história, com tudo isso, e eu fui melhorando, né? E a gente vai aprendendo, até hoje. Espero morrer aprendendo, né? Lógico. Fazer as coisas. E espero que daqui a... Então... E a gente sempre vai achando que... A gente sempre vai aprender coisa nova e sempre vai achando que o trabalho que a gente fez há 1 ano atrás é uma porcaria. É o lado negativo da coisa. O bom do aprender é justamente isso. É uma parte meio ingrata, mas é bom. É bom porque quando a gente faz a próxima, melhora. Bom, enquanto você ainda tiver essa ânsia de aprender e querer melhorar, né? Melhor do que quando você acha que já sabe tudo e não precisa aprender mais nada e acaba ficando para trás. Obviamente não é teu caso, né? Pelo que a gente sabe, né? Você é até referência, né, nisso. Você ainda tem a primeira espada que você fez guardada? Como? Você ainda tem a sua primeira espada guardada? Repete, por favor. A primeira espada que você fez, você tem guardada? Então, por coincidência, a primeira espada que eu fiz, ela é um pedaço de ferrugem. Hoje, tá aqui do meu lado, aqui na minha mão agora. Ela é um torrão de ferrugem que eu tava reformando, porque como foi a primeira que eu fiz, eu ainda fui usar pra bater nos outros com vontade, né? Ela quebrou, aí eu tentei consertar de um jeito muito... Sabe, que hoje eu sei que é um jeito horrível, e mesmo assim hoje eu faço isso aqui pra consertar, né? E eu falei, não, cara, essa aqui tem que estar inteira pra recordação. Ela é horrível, ela é toda torta. Mas ela ainda é uma boa espada, se você for ver. Porque ela tá torta, ela é mal feita, né? Mas eu todo pra dar um jeito nela, e no caso a lâmina, né? O resto dela, o cabo, a guarda, a pomo, o original acho que eu vendi com, sabe, pra um outro cara e tal. Mas eu tô pra trocar, porque a lâmina que importa. E é um grande lixão. Mas é um lixão que eu afetivo. É um lixão histórico, por incrível que pareça. Eu não sei como que eu acertei
Mas é um bicho histórico. Que bom, né? Às vezes é legal quando E quando eu fiz, eu não tinha dando estudo assim. E... Agora, a primeira faca que eu fiz, eu também tenho. Mas essa já foi bem feita porque foi concurso, né? Então, ela tá enferrujada também. Não é histórica, não tem nada de histórico nela. Mas é uma faca legal. É uma faquinha de caça, normal, de curso de cutelaria, assim. Que eu fiz com o Ricardo Vilar, que é um baita cuteleiro brasileiro. É legal. E se você pudesse viver na era viking, que época você gostaria de ter vivido? Cara, eu acho que eu não gostaria de ter vivido. Aliás, eu acho não, eu sei que eu não gostaria. Tipo... Primeiro, só pra você ter uma noção, eu nasci com um problema no joelho, né? Eu tive que ficar amarrado quando eu era criança durante, acho que 6, 7 meses. Era pra ter ficado mais de um ano, mas a minha mãe foi tão rígida comigo que ela me amarrou por 6 meses, 7 meses, e eu fiquei amarrado e tive uma recuperação melhor, mas eu nasci com o joelho torto. Imagina eu com o joelho torto na Idade Média, cara. Não. Eu tive que, sabe, eu ia ter que usar a bota ortopédica pra sempre, assim, sabe? Não dá. Eu gosto de banho quente, cara. Eu adoro banho quente. Então, assim, tem coisas que não dariam muito certo. Mas se eu tivesse vivido, se não tivesse... teria que ter escolhido uma época ali. Eu acho que... Putz... Eu acho que no século X, na Islândia, sabe? Porque... A Islândia oficialmente nunca entrou em guerra com ninguém. As brigas que tinham ali dentro eram mais brigas de família e tal, então... É só você não se envolver muito com as coisas, sabe? Eu acho que seria mais seguro, vamos dizer assim, mais tranquilo. Mas ia ser frio, hein? Daria pra ser um ferreiro. Ia ser frio. Ia ser bem frio lá, hein? Não, mas tudo bem, sabe? Tipo, frio com um pouco de fogo e muita roupa você resolve, né? Sim. O problema é... sei lá... O problema é alguém tá te invadindo a sua casa e botando fogo na sua casa. Né? Esse é o problema, realmente. Não. Então. Perfeito. Vinícius, passa de novo os seus contatos para as redes sociais, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, por favor. Então, Hjorvardr, né? Ou HJORVARDHR. Tanto no Facebook, no Instagram, tenho minha página do Etsy também para as gravuras, e no YouTube também. Tá certo? Vinícius, eu quero muito te agradecer por ter podido participar com a gente desse episódio do podcast. Fiquei muito feliz de você ter topado. Eu que agradeço o convite. E foi bem divertido o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Pô, gostei sim, cara, claro. Então tá bom. Valeu. Esqueci, tem também o Patreon. Que eu o Patreon, é verdade, é bom falar dele. Então. Eu sempre esqueço do Patreon. Tem várias categorias com vários prêmios que eu dou, geralmente a cada 3 meses. Normalmente eu tenho uns pequenos atrasos, mas eu sempre entrego. Quando atraso, eu sempre dou um bônus. Porque eu sou uma pessoa muito enrolada. Né? Eu não devia ser assim, eu não me orgulho de ser assim, não, tá, gente? Mas aqui a gente tem que resolver uma coisa por vez e no final tem muita coisa pra ser uma coisa por vez só. Mas enfim. O Patreon também é o mesmo Hjorvardr. E é isso. Então entra lá no Patreon, conheça o trabalho dele, ajude-o e participe para ganhar os prêmios também. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço muito. Ainda tem uma colher que foi forjada lá na vila. O prego tá na árvore ainda lá. Tenho. Pior que o negócio da pandemia, eu só fui lá uma vez agora, esse ano. Faz um ano. Fiquei um ano. Eu preciso levar a estátua pra colocar o prego. Exato, pra gente fazer lá o das oficinas, tudo virar um totem. Então tá bom, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Ska! Até mais, gente. Falou!